Alô, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante. Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverry. E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Alô, Employer Branding Lovers! Está começando mais um episódio do EBBcast, o maior podcast de Employer Branding do Brasil, talvez da América Latina, e quem sabe do mundo. A gente chega lá. O fato é que já estamos aí entre os 15 maiores podcasts de carreira do país, né? Apesar de ser um tema específico, mais uma vez com muito orgulho, muito carinho, feito por mim, pela Winnie e a Suzy, que hoje não estão aqui. Como vocês sabem, eventualmente estamos os três, às vezes dois, às vezes um só. Hoje, né, quem perde é quem não aparece. Vou ter que assistir depois gravado, vou ter que ouvir gravado, assim como vocês. Então, recados paroquiais. Se a Winnie Fernandes estivesse aqui, o que ela falaria? Pessoal, temos curso, entra lá na página, tem a comunidade, tá bombando. E olha, a comunidade da EBB tá bombando. Encontro semanal, quarta-feira à noite, com cases dos prêmios da EBB, case internacional, mentoria, tem muita coisa legal, tem curso gravado. A gente já tá com quase 40 horas de conteúdo lá, exclusivo, não é aquele conteúdo... Tem todo o conteúdo da EBB que vocês estão acostumados a ver nas redes sociais, nos artigos, no site, no aplicativo, mas esse é um conteúdo super exclusivo, né? Já tem um grupo específico ali para debater também. Vale a pena, recomendo vocês a pelo menos darem uma olhadinha, dar uma espiadinha, né, na página lá dentro da employerbranding.com.br, dar uma olhada no que é a comunidade, tá valendo muito a pena. E é isso aí. Outro recado paroquial, em breve chega aí a maratona, né? Em agosto teremos de novo a maratona, terceira edição da maratona, com novidades. Olha, eu te falar que a gente está preparando um negócio aqui, até a gente, né, sempre se superando, como sempre vocês desafiam a gente vai lá, pega e faz. Mas é isso, recados paroquiais, acho que eu dei todos, depois a Winnie briga comigo, nenhum problema. E bora lá, porque hoje a gente tem um convidado. Olha, eu vou te falar que o papo tá animado aqui, já deu uma olhada um pouco, né, no perfil, deu uma olhada nas perguntas aqui. Hoje, né, acho que mais que um podcast vai ser uma bela de uma aula. Então, sem mais delongas, eu vou trazer aqui o Marcelo. Marcelão, seja muito bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia? Olá, tudo bem? E aqui é o seguinte... Prazer em estar com vocês aí. Não tem currículo, aqui assim, é Marcelo por Marcelo. EBB, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo dos Santos, vamos falar primeiro da parte da corporativa, né? Eu sou VP de Serviços e Pessoas e sócio fundador da Iteris, que é uma empresa de serviços de TI. E da parte pessoal, eu sou casado, pai de gêmeos de 10 e, bom, palmeirense verde, não... Ih, essa hora que cai a internet. Então vai cair a internet. Mas o Palmeiras hoje é o time da moda, né, junto com os outros aí, Flamengo e Atlético. Então, também falando sobre isso. E sou formado em Ciências da Computação, então sou da área de desenvolvimento de software, e tive toda uma jornada até chegar hoje como um VP de serviços e pessoas, mas isso a gente pode ir falando aí no decorrer do nosso bate-papo, tá bom? Show de bola, que a gente, e pior que vira mais a gente brinca, né, que eu sou corintiano pra caramba, todo mundo conhece esse meu lado literalmente alvinegro, né, às vezes só negro, mas enfim, tem o Alves pra salvar aí, e tem um filho pequeno, quase 2 anos, tá pra nascer o próximo, e é que eu falei, ainda bem que a fase tá ruim agora, porque até eles crescerem, entenderem, ter a idade dos seus... E aí, para tomar a decisão, espero que até lá o Coringão já tenha recuperado aí os dias de glória. Enfim, vamos ver. Mas vamos lá, conta um pouquinho, acho que é legal, né? Contar um pouquinho, você falou um pouco da sua trajetória ainda resumidamente, mas conta um pouco aí da Iteris. É isso? Falei certo? É, Iteris. Iteris. Que vem do latim do iter, né? Que é Iteris, na verdade, uma tradução livre é caminhos. Então, a nossa empresa é Caminhos. Quando a gente pensou ali, a história do nome da empresa, aí tem toda uma história por trás, mas senão a gente vai ficar só falando dessa história, então não dá pra gente falar de outras coisas. Não, mas acho que é legal contar, assim, conta um pouco, acho que é legal contar os caminhos da Iteris, agora não vai errar mais. Sim, então, quando nós resolvemos fundar a empresa lá em 2009, Iteris, a gente tinha uma ideia, né, a gente, na verdade, como uma empresa prestadora de serviços de TI, a ideia era ter relacionamento de longo prazo, a nossa missão tem... promover relacionamentos duradouros, né, com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. E aí, o que representa isso? A gente queria que o nome tivesse alguma coisa de tecnologia da informação, TIUI, ou Information Technology, IUT. Então, era esse o nosso briefing para ter o nome da empresa.
E um dos nossos outros sócios fundadores, ele sugeriu o nome de Inetineris. Aí eu falei, nossa, esse nome é muito complicado. Fui dormir à noite e pensei, mas por quê? Porque tinha a ver com caminhos, com itinerário e tudo mais. Aí eu falei, não, é muito complicado, vamos tentar simplificar um pouco. E pesquisando ali, numa madrugada, a gente chegou no nome de ITERIS, que quer dizer caminhos, e tem o I e o T também, né, que é o Information Technology. Então, o nosso logo até tem um boomerang, porque quer dizer de relacionamento que eu tenho um boomerang, dois boomerangues na frente, que é o I e o T estilizado, mas também nessa questão de relacionamento de ida e volta, que é todo relacionamento tem que ter uma mão de via dupla de ida e volta, e é isso, esse daí vem o nome ITERIS, né? Nós hoje somos uma multinacional brasileira de serviços de TI, a gente está dedicado a ajudar na transformação digital dos nossos clientes, né? Hoje todo mundo fala em transformação digital, mas quando a gente nasceu, a gente falava dedicado, na verdade, no desenvolvimento de software para acelerar o desenvolvimento de negócio dos nossos clientes. Então, basicamente é isso. Hoje a gente atende mais de 100 clientes e tem grandes marcas aí com a gente, né? Globo, PagSeguro, Pfizer, marcas mundiais, CEE, Nutrien, Einstein e assim por diante. E o que é? Nós somos o quê, né? A gente fala, prestação de serviços de TI é muito amplo, né? Quando a gente fala isso. Onde nós atuamos, né? É o que a gente chama hoje, o mercado denomina de Next Gen IT Services Provider, que é o quê? A gente cobre todo o ciclo de desenvolvimento de soluções digitais, desde a concepção, design, programação, qualidade e implantação dessas soluções, e utilizando prática de metodologias ágeis, que muita gente hoje no mercado também conhece. E desenvolvimento, a gente desenvolve soluções web, mobile, advanced analytics e assim por diante. Tudo que complementa, né, o que as empresas usam de sistemas de gestão empresarial, sistemas de CRM, tudo que complementa isso, nós desenvolvemos soluções para isso, geralmente soluções customizadas para os nossos clientes, e ajudando isso com foco na transformação digital deles. Temos aí mais de 800 colaboradores, na verdade agora eu já estou falando com você, mas a gente já chegou em 900 colaboradores, um crescimento muito grande, ainda bem, e a pandemia, né, foi incrível isso, porque em 2020, no primeiro trimestre de 2020, foi quando começou a pandemia ali no final de fevereiro, março, aqui para o Brasil, e até um pouco do segundo trimestre, as pessoas ficaram meio congeladas, tal, mas depois o que percebeu que as empresas mais digitalizadas responderam melhor a isso, né? E aí isso acelerou bastante também, o nosso crescimento aí foi um crescimento de startup mesmo naquela época, já tendo, vamos lá, 11 anos, né? Hoje nós estamos com 13 anos, já indo para 14 anos, desde a sua fundação, que foi em 2009. Como dizem, o maior acelerador da transformação digital, né? Não foi RH, não foi negócio, não foi a tecnologia, foi a pandemia, né? Foi a pandemia, exatamente. A pandemia que acelerou tudo. E isso acabou inflacionando o mercado de tecnologia, certo? Exatamente. E aí me conta um pouco do seu desafio. Pô, você tem aí 800, 900, acho que até acabar o podcast vai estar com 1.000, né? Porque a gente está crescendo exponencial. Vamos lá, nós tivemos um crescimento aí de 2020 para em 2021 de 72% em relação a 2020. É muita pessoas, coisa. É muita coisa, é muita gente mesmo. Esse ano já estamos estimando um crescimento de 55%, de 2019 para 2020. Em 2020 nós crescemos em relação a 2019 60%, então foi um crescimento grande também. E como nós somos uma empresa prestadora, que o nosso grande ativo é o capital intelectual, não, são as pessoas, que a gente provém as pessoas para ajudar a transformação digital de nossos clientes, além das nossas metodologias e tudo mais, o nosso crescimento está atrelado à contratação de talentos, né? E obviamente que a pandemia acelerou a transformação digital, as empresas foram buscar também internalizar muito desses talentos, então o que seriam os nossos clientes viraram também os nossos concorrentes por talento, e o mercado hoje em dia, isso já vinha falando desde 2018, 2017, antes também, mas sempre teve déficit de capital de tecnologia, de talento para TI. Sempre déficit. O que acontece é que esse déficit ele aumenta e diminui de acordo com as ondas. Então, se a gente for buscar lá atrás, por exemplo, em 2000 tinha a onda do bug do milênio e a onda das .com. Então, isso ampliou bastante, e quando eu
estou nessa área, né? Eu sou formado em ciência da computação, desde de 98, assim, eu estou até antes, né? Eu comecei em 90 na área, mas em 98, por exemplo, eu lembro quando as .com, que as empresas de internet lá fora começaram a bombar, e depois em 2000, com o bug do milênio, tinha um déficit absurdo de profissionais. E hoje é muito maior, né? E o número sempre fica variando. Tem um déficit de 100 mil profissionais no Brasil, 200 mil pessoas no mundo. O que hoje as empresas de pesquisa, por exemplo, a Brascom estima que até 2025 a gente vai ter um déficit de 800 mil novos talentos na área. E a gente não tem, como as faculdades não conseguem formar pessoas para suprir todo esse mercado. Então, esse é um desafio muito grande, e pela velocidade que o mercado precisa de pessoas e como que a gente vai suprir esse mercado. Então, esse é o nosso grande desafio. O que ajudou bastante na pandemia também, que nós trabalhávamos no formato presencial e a gente adotou o formato remoto, nossos clientes entenderam. Sim. E hoje nós estamos presentes, nossos colaboradores trabalham a partir de mais de 200 cidades diferentes e do Brasil todo. Eu brinco hoje que nós estamos presentes no hemisfério norte do Brasil, ou seja, a gente não pode se esquecer, né, mas o Brasil é cortado pela linha do Equador e a gente tem colaboradores trabalhando no Macapá, num bairro que é no hemisfério norte. Caramba. Mas não em Chuí, mas temos colaboradores muito próximos de Chuí também, numa cidadezinha muito próxima, trabalhando a partir de lá, trabalhando a partir do Acre, trabalhando a partir do Rio Grande do Norte, no Brasil todo, em todas as unidades federativas. Nós temos colaboradores trabalhando. E isso facilitou bastante para a gente e para outras empresas também que adotaram esse modelo para contratar os talentos, né? Porque agora não tem mais distância. Exato. Não, e a concorrência é global, né? E aí me conta um pouco, lógico, não vai me contar todo o seu segredo, mas o que você acha que você está fazendo para você crescendo né, mais que dobrando, não, desculpa, mas não, crescendo 50%, 60%, 70%, não, ou seja... Sim, em 2 anos, 3 anos a gente dobra. Mas dobrou, exato, pela proporção. O que você está olhando aí, o que você está vendo? De novo, vai entregar ouro para o bandido, porque tem um monte de gente ouvindo a gente, obviamente, mas qual que é a sua visão, né? O que você tem feito de diferente, de legal, enfim, porque acho que aí tem 2 momentos, acho que dá para prolongar a resposta, que um é a atração, como você falou, tem um gap natural de pessoas, e você tem a retenção, porque se eu não consigo formar, eu vou roubar de alguém, provavelmente você deve acabar sendo um belo celeiro de profissionais. Então, como é que você trabalha essas 2 pontas de atração e retenção de pessoas? Essa é uma pergunta realmente que não exige que exige uma resposta um pouco longa. Porque realmente temos... como que a gente pensa isso? E até antes da pandemia, isso se acelerou bastante, né? Desde 2017, a gente pensa muito na formação de pessoas. Então, desde a nossa fundação, em 2009, nós contratamos estagiários e formamos esses estagiários dentro de casa, e para você ter uma ideia, com um plano de carreiras e tudo mais. Então, hoje nós temos sócios que entraram como estagiários na Iteris, diretores que entraram como estagiários na Iteris, o nosso head de gente de gestão entrou como estagiário na Iteris também. Então, a gente tem vamos dizer assim, isso está na nossa veia de formação de pessoas. O que nós fizemos é que a gente teve uma necessidade de aumentar o número da contratação de estagiários, e a gente falou, cara, o estagiário é uma pessoa que não tem um histórico, então vamos começar pela formação. Então, como que a gente seleciona sem viés? Porque existe como que a gente faz isso? E aí a gente montou um processo que a gente chamou de hackathon, para através de hackathon, mas não quem vencesse o desafio. A gente vê como que é o comportamento das pessoas trabalhando em time durante um hackathon, porque é mais ou menos parecido com o comportamento que ela vai ter trabalhando em time, com colaboração, como que é o comprometimento dela durante esse processo. Então, o que a gente faz assim, a gente faz um hackathon, então a gente primeiro dá um treinamento gratuito para as pessoas que são pré-selecionadas. Antes era para todos os inscritos, só que o número de inscritos aumentou absurdamente. Para você ter uma ideia, em 2017, quando nós começamos esse programa, nós tivemos, acho que 100 inscritos. Hoje, nós tivemos, no último agora, que foi agora em março, nós tivemos 4 mil inscritos. Então, muita gente. Só que a gente não tem como treinar todo mundo. Então, a gente começou
de forma presencial esse processo. Então, a gente dava treinamento durante um final de semana e no outro final de semana juntava todo mundo, essas 100 pessoas. Na época, a gente juntou em 2 times, 2 grupos de 50 pessoas, e fizemos o hackathon e a gente observou como que foi o comportamento presencial e selecionamos 20 pessoas para iniciarem um programa que a gente chama de Decola. Então, a gente tem um hackathon e Decola, onde elas treinam, ficam em treinamento durante 2 meses, simplesmente só treinando. Esse foi o programa inicial, e depois elas vão para as nossas áreas, as nossas unidades de negócios, na verdade, continuar o seu desenvolvimento, e ali a gente acaba a formação das pessoas, atendendo nossos clientes e participando de projetos de nossos diversos clientes e segmentos. Agora, o que a gente fez foi o seguinte: na pandemia, a gente primeiro, nós congelamos isso e depois a gente tornou isso remoto. E aí, quando nós tornamos remoto, a gente fez o hackathon remoto, a gente mobiliza um time bem grande, todo o nosso time de Talent Acquisition, a gente tem um time de monitoria, então as pessoas, nossos consultores, desenvolvedores, eles fazem questão de ser voluntários nesse dia para participar desse hackathon. E aí eles participam do processo seletivo, a gente então dá o treinamento, e aí você pode perguntar, mas por que vocês dão treinamento? Para equalizar numa determinada linguagem o conhecimento de todas as pessoas. Justo. Para a gente importa muito, na verdade, a atitude da pessoa, como que ela trabalha em time, como que ela é comprometida, o que ela consegue demonstrar, a capacidade de aprendizado dela. Então, por isso que a gente dá um treinamento antes, para depois ela participar do hackathon. E a gente seleciona essas pessoas. Então, a partir disso, a gente consegue ter aí um celeiro de formação que por exemplo, em 2022, a gente vai formar, através desse programa, 120 pessoas. Então, isso é uma coisa que é a formação. Depois eu posso... E depois a gente migrou isso para a formação, já, a gente pode falar em outro tópico, mas pelo processo de hackathon, mas com parcerias com ONGs, para também para atrair a formação de pessoas de públicos minorizados, né? Com público de vulnerabilidade social, público LGBTQI+, refugiados, população preta e assim por diante. Demais, bem legal. Então, isso... Mas a gente fez inclusão também. Feita, né? Legal, isso, diversidade legal. E inclusão. Então, isso é um ponto. E outro ponto também, que a gente investe bastante em treinamento. Então, as pessoas do hackathon, elas ficam... Inicialmente eram 2 meses, depois a gente aumentou para 3 meses de formação, para que elas ficam só em formação mesmo, e não só em formação técnica. A gente também dá cursos de soft skills, de comunicação, entre outras coisas, para elas, quando elas começarem a atuar, elas estarem mais bem preparadas. Porque a gente não tem eu só gostaria de alunos do último ano, a gente não tem a gente indifere para a gente se a pessoa está no primeiro semestre ou no último do curso superior. A gente pega todo mundo, a gente abre para todas as pessoas se inscreverem. Então, a gente atua primeiro nisso daí. E na parte de atração, a ITERES, desde a sua fundação, em 2009, hoje é comum isso, mas em 2009 não era, o que era comum, a gente tem um programa de partnership. Então, hoje nós temos 26 sócios. E esse número, a gente sempre está aberto em transformar outras pessoas em sócias também, entre outras coisas. Mas em 2009 isso era muito diferente. Isso realmente não era comum, e principalmente em empresas de serviços de TI. Uma consultoria de TI, isso não era comum. Então, a gente tem, como atração, a gente tem o nosso programa de partnership, a gente tem um incentivo à obtenção de certificação, a gente também trabalha com educação continuada, então a gente tem incentivo de educação continuada, para que a gente oferece subsídio de curso, de curta duração, pós-graduação, MBA, que isso é meio padrão. E também a gente tem, por exemplo, um programa que a gente chama de incentivo de longo prazo para retenção, que aí é através de phantom share, pagamento de bônus, e a gente investe bastante em plano de carreira e feedback constante. Então, a nossa cesta de benefício é flexível, nós temos bônus de contratação para atrair as pessoas também, porque uma pessoa às vezes fica em dúvida, por que eu vou pegar um outro desafio? A gente tem um bônus de contratação, então a gente tem diversos programas, e a gente conta muito com o nosso time mesmo, o nosso bom ambiente
faz que os nossos colaboradores indiquem bastante as pessoas. E como a gente não tem mais essa fronteira dentro do Brasil, isso também ajuda bastante a gente na captação de talentos. E desde 2020, nós, como eu disse para você, né, nós somos uma multinacional, e nós abrimos a nossa subsidiária nos Estados Unidos no meio da pandemia. Caramba. Em agosto de 2020, nós decidimos abrir uma subsidiária nos Estados Unidos, com a intenção de atender o mercado americano, que a gente entende que o brasileiro ele atende muito bem o seu mercado. Nós temos uma capacidade de aprendizado, um jogo de cintura, e uma capacidade de nos adaptar a culturas diferentes, porque a gente esquece que o nosso país é um país continental, com uma diversidade regional imensa. Isso ficou muito claro agora quando a gente abriu a contratação e temos hoje pessoas como eu disse anteriormente, do país todo. Então, por que não levar isso para o mercado americano também? Obviamente que a gente tem a noção que a gente tem aquela questão da língua, tudo, claro. Mas isso também abriu oportunidades internacionais para o nosso time. Então, a gente criou oportunidades de carreira. Então, hoje nós temos 100 pessoas, de 300 mil pessoas, trabalhando para os nossos clientes lá nos Estados Unidos, a partir do Brasil, mas atendendo clientes dos Estados Unidos, de forma remota. Sim. E nós temos um inscrito, o pessoal comercial de desenvolvimento de negócios está lá nos Estados Unidos, nós temos um em Seattle e outro em Atlanta, mas o nosso time de atendimento, né, que entrega o serviço, está todo aqui no Brasil. E isso também possibilita da gente, na verdade, na concorrência global, o nosso colaborador, ele olha e fala, olha, por que eu vou, para fazer um projeto internacional, eu não preciso sair da ITRES, eu posso continuar na ITRES. Então, a nossa intenção sempre de crescer, de abrir novos horizontes, novos mercados, é para criar oportunidades para os nossos colaboradores. Acho que isso também ajuda bastante na retenção. Além disso, a gente acredita muito na formação das pessoas, né? Então, a gente investe na formação inicial com o Hackathon. Tínhamos uma área de T&D, que agora a gente transformou em ITC, que é o ITERIS Training Center. Com isso, qual que foi a ideia de ter um centro de treinamento ITERIS? Não é só para atender a ITERIS. A gente entende que é para atender inicialmente é para atender a ITERIS, mas é para ter algo muito maior do que uma área de treinamento e desenvolvimento que as empresas têm, que está debaixo de um RH, de uma área, de uma diretoria de gente de gestão. A nossa área de ITERIS Training Center, ela responde direto para a vice-presidência, então ela não está debaixo de gente de gestão, ela é estratégica. Então, a ideia dela ela também pega essa parte de formação inicial, mas também ela trabalha com a formação contínua, ela vai criar outros formatos de treinamento, e a nossa intenção no futuro é ter uma parte do ITC trabalhando até para formar pessoas, na verdade, para o mercado em geral, não só para ITERIS. Suprir o mercado porque a gente entende e trabalhar muito na formação de hard e soft skills, porque não é só conhecimento técnico. O que a gente percebe tem um gap muito grande para atender os clientes em geral, para atender o mercado corporativo, que o conhecimento técnico é importante, mas hoje você consegue obtê-lo de várias formas, até de forma remota, mas o desafio mesmo é como que a pessoa consegue ter empatia, entender o negócio do cliente, se comunicar bem com o cliente, ter resiliência, como que formar líderes para isso também. A gente tem um gap muito grande de formação de líderes, de equipes, como que a gente forma essas pessoas. Então, e isso desde o estagiário até as pessoas que a gente já contrata formadas, elas precisam passar por isso também. Também essas pessoas que a gente contrata na área de diversidade e inclusão também, que são de públicos minorizados, também a gente ajuda bastante nisso. A gente percebe bastante, e o ITC, ele ajuda nesse tipo de formação. Não, sensacional. Várias coisas que você falou. Respondi sua pergunta. Respondeu super, não. E a ideia que eu falei, é você falar, eu estou aqui ouvindo, aprendendo e debatendo. Falei que a Winnie Suzy eu vou perder aqui, ó. Vocês estão vendo agora, depois estão perdendo, como eu bem adiantei. Você trouxe um tema importante, entre vários outros, mas que no mundo de tecnologia acho que é um pouco mais desafiador, que é diversidade. Eu vejo muitas empresas com esse desafio. Eu, que trabalho em agência de marketing de employer branding, vários clientes
tem o desafio de contratar tecnologia sempre, e aí ter sempre aquele desafio maior, né, que é atingir os públicos minoritários e tal, e equalizar um pouco essa conta. Me fala melhor aí que tipo de, lógico, vai na receita do bolo, né, ou vai entregar um ouro pro bandido, como eu disse, mas que tipo de iniciativa que você tem? Você falou um pouco de ONGs e tal, mas conta um pouco de quais iniciativas e que resultados você já consegue enxergar aí pela diversidade que você consegue entregar, né? Então, bom, explora vou falar primeiro, existem vários pontos minorizados, mas primeiro, em tecnologia, a gente tem, historicamente, né, e isso é interessante porque quando eu me formei, a maioria dos meus professores eram mulheres da área de TI. Eu não sei o que aconteceu que da década, sei lá, do final da década de 90 para cá, virou um curso masculino e virou uma área masculina e que as mulheres, elas começou a reduzir o número de mulheres na área por diversas razões, e isso realmente piorou bastante a diversidade nessa área, na área então, o que a gente, por exemplo, faz no Hackathon? Há 3 anos, por que a gente percebeu que tentar contratar mulheres e separar para contratar mulheres tem uma dificuldade porque as mulheres não estavam nem formadas na área, ou tinham poucas, e a gente não conseguia. Então, como que a gente melhora a diversidade para o público feminino, para aumentar a participação de mulheres na área de tecnologia? Formando-as. Então, como que eu dou oportunidade para formá-las? Por exemplo, o nosso hackathon hoje, nós reservamos, então a gente tem as inscrições e tem as provas, e dentro dos selecionados para participar do treinamento, nós reservamos 50% para mulheres e 50% para homens. Então a gente já ali a gente já consegue, equaliza nessa primeira. Só que aí depois, durante o hackathon, a gente já não tem a equalização. Mas o que é interessante no processo de treinamento e hackathon? No último, por exemplo, nós contratamos 55% mulheres e 45% homens. No penúltimo, 50% mulheres e 50% homens. Não foi porque a gente falou, não, vamos contratar um homem para um... Não. Entre as 200 pessoas participantes, os 40 contratados foram, os melhores 40 classificados foram 20 mulheres e 20 homens. Nesse agora foram 20, sei lá, acho que eram 30 mulheres e 20 homens, alguma coisa assim, 25 mulheres e 20 homens, alguma coisa assim. Então, percentualmente falando, né? Então, a gente conseguiu já, e com isso a gente foi aumentando a nossa participação de mulheres dentro de tecnologia. A gente acredita muito que você anunciar em grupos específicos, tal, ajuda a atrair as pessoas. A partir desse ano, nós criamos o nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, mas quando a gente viu, até por ser uma empresa de tecnologia, eu sempre brinco que a gente tem que aprender bastante nessa área de diversidade e inclusão. Então, acabei de falar que para você ter uma ideia, nós tínhamos um percentual dentro da área core da empresa, que é a consultoria, porque tem as outras áreas de apoio, nós tínhamos, acho que, há 4 anos, 15% de mulheres, hoje são 30% de mulheres. Então, a gente conseguiu aumentar, e só através da formação, muito através da formação. E aí isso dentro da área de tecnologia. Mas e a gente falou assim, vamos fazer um comitê de diversidade e inclusão com grupos minorizados, as pessoas vão se inscrever e tal, mas como que a gente vai implantar isso da empresa? Vamos contratar uma consultoria para implantar isso, para ajudar a gente a implantar um comitê, como que a gente não só trabalha com a diversidade, mas também como que a gente recebe um público diverso, como que a gente recebe as pessoas. É uma aula para a gente, isso é bastante difícil, mas isso dá um impacto no negócio muito grande. A gente percebeu que somente com o trabalho remoto, a diversidade regional, aumentando a participação de mulheres, tendo um público LGBT, aumentando bastante o público LGBTQI+, e entre outros públicos, isso melhorou bastante a nossa produtividade, melhorou bastante a nossa criatividade e tudo mais. Isso eu acho que em pesquisa já se diz, né? Existem pesquisas aí que dizem que empresas que têm uma diversidade maior têm um aumento na lucratividade de 5% a 20%. Fato. É isso mesmo. Então, isso é um fato. Então, é assim que a gente trabalha.
E, por exemplo, pegando um gancho e lembrando do que nós fizemos lá, quando nós fizemos as parcerias, a gente falou, tá bom, vamos fazer um hackathon específico para público minorizado, para depois formar essas pessoas também. São pessoas, por exemplo, pessoas de vulnerabilidade social, elas não têm nenhuma oportunidade ainda, elas têm o ensino médio, elas não conseguem frequentar ainda uma universidade ou curso superior. Mas existem várias ONGs que preparam elas, tecnicamente, dão cursos de curta duração, 6 meses, de uma linguagem de programação, por exemplo. Então, a gente fez parceria com alguma dessas ONGs, Recode, Mais Um Code, tem diversas. Fizemos parceria, por exemplo, com ONGs de público LGBTQIA+, para público trans, por exemplo. Legal. Que também a gente entende que existe um público aí que é desafiador, tem essa questão também. Fizemos a parceria com um público, com uma ONG de refugiados, que é a TOT, que ela recebe pessoas de Cuba, da América Latina e também da África. E fizemos um hackathon só com esse público e selecionamos pessoas para também dar um treinamento de 3 meses, assim como a gente dá para o público que é de curso superior para a nossa formação. Então, a gente chama o Hackathon Decola de Diversidade. E é incrível que a gente trouxe pessoas de Angola, do Congo, público de vulnerabilidade social, pessoas que moram em comunidades e assim por diante, do Brasil todo. E isso trouxe uma diversidade muito grande para a gente e traz uma retenção muito grande e a gente aprende muito. E, por exemplo, as pessoas que nós trouxemos refugiados, muitos deles falam inglês, porque Sim. ou eles são de um país que a língua nativa é inglês, ou eles já têm esse conhecimento que o ensino do inglês é melhor do que no Brasil, e alguns deles já estão nos ajudando na nossa subsidiária, que é a Briteres, que o nome da Iteres lá nos Estados Unidos é Briteres, porque tem um BR para levar o Brasil para fora. Legal. Então, isso ajuda bastante, isso melhora bastante a diversidade. Eu posso dar um exemplo, eu acho que falando sobre diversidade, eu queria dar um exemplo aqui para as empresas, porque as pessoas falam, o que é inclusão, né? Porque não adianta só você receber. Exato. Nosso último hackathon, nós recebemos 4.000 inscrições. E como que acontece? As pessoas se inscrevem, fazem uma prova online, porque a gente não tem como dar treinamento para 4.000 pessoas. Aí a gente disponibiliza e não tem como fazer um hackathon com 4.000 pessoas, né? Então a gente tem que pré-selecionar e a gente seleciona 200 pessoas. Para fazer o quê? Para participar do treinamento e depois participar do hackathon em si. E o hackathon ocorre aos sábados. Isso desde o início, desde 2017. Sim. Uhum. E nós recebemos um e-mail de um candidato falando o seguinte, que ele não poderia participar do hackathon porque ele é adventista do 7º dia e ele guarda o sábado. E aí, o nosso time, quando veio isso para mim, ainda falou, a gente estava pensando em responder para ele que o próximo hackathon a gente faria no domingo. Eu falei, mas será que isso é justo? E as pessoas que talvez não possam participar no domingo? O que resolvemos fazer? Eu falei, o que nós faríamos se, por exemplo, o que se fazia na escola quando um aluno doente não podia fazer uma prova em grupo? O professor adaptava a prova para ele no dia que ele pudesse ir. Então, nós adaptamos o processo seletivo para ele, ou seja, fizemos uma entrevista. E até foi um processo seletivo, vamos dizer assim, entre aspas, mais duro para ele participar, porque foram entrevistas, porque um dia lá, um trabalho em equipe, ele teve o desafio, ao invés de ele fazer em time, ele fez sozinho, só que ele fez 4, 5 entrevistas, aí ele teve que responder, ele teve que defender a tese do desafio dele sozinho, e ele foi muito bem. Mas o mais interessante, ele agradeceu bastante, e quando nós conversamos com a nossa consultoria e falamos a nossa atitude, ela falou, isso é inclusão. Perfeito. Então, exato. Não basta você, na verdade, só falar que você trabalha com diversidade. Como que você inclui uma pessoa diferente? Como que você se adapta a ela? Não fazer ela se adaptar ou você tentar mudar o processo por causa dela. Exato. Eu acho que esse é um exemplo que eu posso dar para as empresas. Super. Não, ótimo exemplo. E é isso, né? Não é trocar tudo por causa de uma pessoa, porque se você troca o sábado, domingo, segunda, enfim, sempre vai ter alguém Aí vai ter alguém que... Isso. E adaptar. E que você podia também, que acho que é o mais comum por aí, falar assim, paciência, a pessoa que perde, né? Em geral é isso, né? Eu não vou me adaptar, paciência. E belo exemplo, belo gesto aí, parabéns mesmo pela atitude, que sirva aí quem estiver assistindo, ouvindo a gente, que aprenda aí, acho que é super legal.
Putz, agora mais uma pergunta importante. Você não estava no roteiro, hein? Você vai ter que Não tem problema. Para quem não sabe... Essa resposta também não estava no roteiro. É verdade, verdade. Não é que a gente combina as perguntas, mas a gente, né, dá uma prévia ali para as pessoas Sim. programarem e tal. Enfim, você falou que tem, eu vou explorar isso, tem 200, parecendo a agência do Bradesco, né? Toda cidade do Brasil tem uma, né? Não é só propaganda do Bradesco. Então, você está aqui, você está praticamente o Bradesco aí, você tem já pessoas em 200 cidades diferentes. E como é que é o trabalho de cultura? Como é que essas pessoas se comunicam, se conectam, engajam? Porque esse é o grande desafio de 2 anos para cá, né, do trabalho remoto. Exatamente. E aí, bola com você, quero ouvir, quero aprender. Bom, vamos lá. Quando nós pensamos em abrir para selecionar pessoas de outros estados, de São Paulo, de outras cidades do interior, muito mais longe, que a gente sabia que ia ter uma impossibilidade das pessoas estarem presencialmente, mesmo quando a pandemia arrefecesse, mas também a gente sabia que os clientes e o mercado teria que aceitar pelo déficit de profissionais que nós temos, até pela concorrência global, e que no mundo já estava se trabalhando assim há mais tempo e com mais afinco do que aqui no Brasil. Nós falamos, como que a gente faz? Porque é anywhere. Mas como que a gente faz? Mas e aquela colaboração que nós temos? A gente é conhecido pelas nossas festas de finais de ano, que são uma coisa meio... A gente lembra que é a festa de Vegas, né? O que acontece na festa, fica na festa. Convida, então, e como que a gente tem muita colaboração, time muito junto. Foi engraçado, logo no início, eu tenho um caso interessante, que a gente foi perguntar para os colaboradores o que eles estavam sentindo falta pela falta do presencial. E teve um colaborador, a gente tinha o nosso escritório lá, né? E eles, que tem nossa Copa, a gente fez um escritório... É engraçado, essa empresa, aquele escritório super legal, super diferente, com uma copa diferente, com toda aquela interatividade. Ele falou, pô, eu sentia falta que o Marcelo ficava andando lá, e a gente comprava o bolo, e ele ia lá comer o bolo com a gente. Pô, aí você falava com o VP, ele falava com a gente como se fosse qualquer outro, qualquer colaborador, e aí a gente ainda brincava com ele, pô, ele nunca colabora com o nosso bolo, que a gente compra aqui perto. Então eu sinto falta do bate-papo do bolo. E a gente falou, como que a gente vai ter esse clima de juntos? E aí a gente lançou um programa chamado Anywhere Together. Então, como a gente pode ficar em qualquer lugar mais juntos? Nós investimos bastante primeira coisa, uma empresa em franco crescimento, no onboarding, em como receber as pessoas. Então, investimos muito nisso, investimos bastante. Fizemos muitas lives da diretoria quinzenalmente durante a pandemia. E isso aproximou bastante as pessoas. Durante as lives, a gente sempre a gente começou fizemos também bastante com os novos colaboradores. Eu, semanalmente, depois eu tive que mudar isso para quinzenalmente, eu fazia um café da manhã com eles, e aí conhecia as pessoas de diversos lugares, e a gente brincava com essa questão de horários diferentes, porque tem um fuso também, da maneira da pessoa. Teve um dia que eu estava recebendo colaboradores, tinham 15 novos colaboradores, tinha um cara de Goiás, estava 30 graus lá, e tinha um cara do Rio Grande do Sul, de uma cidade que estava 3 graus. Olha a diferença, e um cara falou, eu só não entrei sem camisa porque não pode, que não fica bem, eu estava sem camisa antes de entrar, e o outro, cara, aqui eu tô com um monte de roupa, tá um frio, mesmo sendo do sul, aqui gaúcho, 3 graus, e aí a gente começou a entender, a gente começou a promover mais eventos que juntassem mais as pessoas, mesmo de forma online. Então a gente não deixou de fazer a festa online, não deixa de fazer, a gente vai ter, por exemplo, não deixa de fazer eventos que a gente fazia presencial online. A gente tem a dificuldade, não é a mesma coisa, claro. Eu brinco, né? A gente utilizou bastante a tecnologia, então a gente utiliza o Teams, né? Microsoft Teams para as pessoas, para a gente ter esse bate-papo, esses encontros online, mas mais do que a tecnologia em si, o que a gente utiliza bastante são processos de como que a gente cada vez fica mais junto. Então a gente tinha um negócio chamado Iteris Play, que a gente promovia jogos dentro do escritório, então tinha jogos de tabuleiro, ou jogos de videogame, Iteris Play FIFA, Iteris Play Counter-Strike, para o pessoal que é da área, né, que é gamer, ou Iteris Play jogos de tabuleiro e assim por diante, que a gente começou a gente falou, não, vamos voltar a fazer isso, mas online. E aí a gente manda vouchers vamos fazer uma propaganda aqui do iFood, também para o cara se entrar no clima e assim por diante. Então, é dessa forma para a gente tentar continuar junto. Mas o mais interessante de tudo é perceber a diversidade regional. A maneira, por exemplo, como uma pessoa de outra região do país, às vezes, ela é muito mais franca, sincera. Eu sempre brinco que o paulista, ele
tem mais rodeio. Pessoas de outras regiões do país são mais diretas. Isso às vezes dá um embate na diversidade, mas que as pessoas começaram a aprender porque é diferente. As empresas antigamente tinham pessoa, às vezes elas tinham escritórios no Brasil todo, por exemplo, igual o Bradesco, mas elas não interagiam entre elas, não estavam no mesmo projeto. Exato. Hoje não, elas estão fazendo projetos juntas, com pensamentos diferentes, jeitos diferentes, e isso é mais difícil. E eu tenho uma outra coisa que eu brinco também, a gente fez um encontro presencial com a liderança agora, que eu falei, né, é diferente, porque a liderança você tem, quando você faz um encontro presencial, você vê o gesto corporal da pessoa, e falar via Zoom, via Teams, via Google Meet, ou qualquer outra dessas ferramentas, nada mais é do que uma foto, que você vê a pessoa ali quase num 3x4, com o áudio e o movimento da boca. Só isso. Tem uma quarta parede, você não tem o sentimento. Então, isso dificulta bastante também, né? Porque as pessoas às vezes não se abrem e tal. E uma outra coisa que nós fizemos, que eu acho que é bem importante, nós orientamos a nossa liderança a falar, você quer trabalhar híbrido, mas se você for trabalhar, você tem que, encontro tem que ser com todo o time. Ou todo o time faz a reunião remota, ou todo o time faz a reunião junta. Não pode ter a sensação de ter diferença entre as pessoas. Acho que foi isso que nós fizemos. Legal. Pode ter papo, tá bom. Mas uma pergunta antes do bate-bola aqui, que você tocou. Você vai falar as palavras mágicas, que é o que como eu conheço a nossa audiência aqui, né? Eu sei que eles já ficaram curiosos, então vou matar, quer dizer, você vai matar a curiosidade deles. Palavra importante, chave, onboarding. Você falou, pô, revisitei o onboarding e tal. Esse é um baita desafio, né? Pré-pandemia e durante a pandemia só se acentuou, né? O pessoal batendo um pouco de cabeça, mas enfim, conta um pouco dessa. Como é que você reformulou o onboard, o que aconteceu de bom, enfim. Primeiro nós nós melhoramos bastante como a gente recebe, a gente primeiro passou a entender que a gente recebe o colaborador a partir do momento que ele fala, ok, aceito trabalhar na ITRES. Ali já começa a ter uma comunicação com ele direta, nós destacamos uma profissional que ela fazia outras funções somente para receber as pessoas. A função dela é receber, a gente, em crescimento, então toda a segunda-feira a gente recebe entre 10, 20 pessoas para ter esse crescimento todo, como eu te disse. Ela é receber as pessoas. A gente fez um processo de integração que dura 3 dias. Então ela recebe as pessoas desde o dia que ela aceita, lembra, acompanha essa pessoa, faz essa recepção, tem a integração com os gestores, com os diretores, tem o café da manhã com o VP. Então tem toda uma programação de 2, 3 dias que eles ficam envolvidos para receber as pessoas com diversas... E depois ela vai acompanhando durante os 3 primeiros meses, faz reuniões periódicas com eles para ver como eles estão sendo recebidos. Então a gente fez isso. E quando a pessoa, por exemplo, quando é uma pessoa em início de carreira, ele tem também, quando ele sai do decola da formação, ele tem um buddy também para acompanhá-lo também. A gente não faz isso para todos os colaboradores, mas a gente faz isso para o pessoal de início de carreira. Legal. Programa de buddy, para quem não sabe, é quando você tem uma pessoa, né, já que está na empresa, que vai ser o buddy, é seu amigo, seu parceiro. Seu amigo, exatamente. Desculpa. Nem todo mundo sabe o que é, mas é legal você trazer. E vira e mexe, as pessoas perguntam, né? Boas práticas de onboarding, essa é uma que a gente sempre recomenda fazer, porque é legal porque a pessoa tem, porque você chega perdido, né? No ambiente físico, ainda, isso desde a pré-pandemia, você não sabe onde é o banheiro, você não sabe onde é a mesa da pessoa, onde é o RH, para sei lá, perguntar alguma coisa, onde é o restaurante para comer. Então, você tem alguém para fazer esse aculturamento, né? Que esse primeiro... como é que entrar no sistema, tal, aquele milhões de dúvidas, você tem alguém para, em vez de você perguntar para A, para B, para C, para D, você sempre tem um parceiro ali, né? Então, o buddy, isso é muito legal. Mas as pessoas são formadas, a gente tem essa pessoa que recebe todo mundo e depois passa, aí depois o gestor recebe também. Então, para as pessoas já formadas, assim, vamos dizer assim, que tem um nível mais alto, tem o gestor e acompanha ela também. A gente tem um programa de gestão bem grande aí para isso também. Além da pessoa, só para fazer isso também, de onboarding. Não, isso é legal, aí você falou, isso é outra dica importante, claro, tem empresas com tamanhos e recursos diferentes, mas você ter uma pessoa dedicada a isso faz todo sentido, né, e faz toda a diferença, e como você falou, o dia 1 eu quero trabalhar para você empresa, já deu ok, às vezes fica no limbo, né, estamos em 2022, pessoal, isso aqui não foi gravado em 2015 nem em 2005, 2022 aqui, né, as pessoas... ficou no limbo, né? Que ela aceita e não sabe nem quando vai começar, se vai de fato começar, se tem que fazer exame admissional, sei lá o quê, ficar lá às vezes 10, 15 dias,
e já vi muitas pessoas que desistiram da empresa porque, Sim. né, Não. não sei se foi verdade, né? Será que aconteceu mesmo? E a pessoa acaba declinando depois a vaga. É muito louco isso. Não, e nessa guerra por talentos, porque todo mundo que é do mercado e contrata profissionais de TI brinca que a gente está numa guerra de rouba-monte, né? Um tá roubando do outro, né? E é bem isso mesmo, né? Enquanto a gente não conseguir formar pessoas suficientes para atender o mercado, é isso que vai acontecer. E o rouba-monte, ele virou global, não é mais local. Mas nessa guerra toda aí, a gente vê que tem pessoas que dizem, porque o outro lado também não quer perder, então às vezes a pessoa aceita e depois ela desiste. Então, se você fizer esse approach desde o aceite dela, ela fica mais envolvida, porque tem muitas empresas que, fazendo um benchmark com uma outra empresa, a pessoa me perguntou, falou, cara, é incrível, porque eu tenho um percentual de desistência de gente que aceita de 30%. Caramba, é alto. Bastante. É alto, mas é porque em tecnologia é isso mesmo. Então ninguém quer perder o seu talento. Então faz um esforço para demover a pessoa da ideia de sair. É bem grande. Você falou, enquanto não tiver gente suficiente, vai demorar anos e ter um gap até 2025. Chegar lá, provavelmente esse gap para 2028 ou 30 já aumentou de novo, né? Enfim. Exatamente. Por tudo, né? Hoje tudo é tecnologia. Qualquer empresa, né? Até o açougue da esquina tem que ter alguma plataforma, quer fidelizar o cliente, quer o jeito de fazer pedido, né? Comprar estoque, sei lá o quê. O que aconteceu hoje foi o seguinte: eu tenho um cliente da área do varejo que ele não fala mais que ele é uma empresa de varejo, ele fala que ele é uma fashion tech. Eu tenho um cliente na área de mídia que ela fala que é uma media tech, o banco não é mais banco, é um fintech, a empresa de agro não é mais agro, é uma agrotech. A de saúde não é mais de saúde, ela é uma health tech e assim sucessivamente. Verdade. Eu continuo aqui, sou uma agência de comunicação, agência de publicidade, tem tecnologia. Pior que eu tenho tecnologia pra caramba lá fora, né? Agência gringa, então lá tem bastante tecnologia. Aqui, alguns clientes têm, mas a maioria ainda está muito na parte do beabá da comunicação mesmo, então eu não coloco tech no meu nome, não, né? Então, mas é isso aí, todo mundo virou tech, né? Seja lá o que você faz, tem um tech do lado. Né? Que legal. Pô, Marcelão, bela aula aí, obrigado pelo papo até aqui. Não acabou, tá? A gente vai pro bate-bola, só as perguntas e, como eu te falei, a gente vai desdobrando, vai conhecendo, vai aprendendo. Incrível o trabalho. Parabéns mais uma vez aí por toda a diversidade, onboard, temas super, né, desafiadores aí e a formação dessas pessoas, que também não foi em 2019, você não viu o Redondo, ele falou em 2009, quando começou, né, já formando pessoas e tal, ou seja, e acho que é uma diferença grande para o mercado de hoje, né, que as pessoas reclamam, né, muita propaganda enganosa, né, se a gente for olhar, a gente aqui como Employer Brand, a gente sempre combate isso, e quando você nasce a empresa, quando ninguém falava disso, quando nem tinha Employer Brand no Brasil, ninguém falava direito sobre isso, nem a Suzy, que tem 10 anos de Employer Brand, ou seja, a Suzy lá 2011, 12, ou seja, até pré-Suzy aí, né, ou seja, de falar sobre o tema, o Marcelo já estava preocupado em formar de fato as pessoas. Hoje é relativamente comum as empresas formarem, né? Tem diversos programas, formam para o mercado e tal. Poxa, estamos falando de alguém que teve essa visão 13 anos atrás, muito legal aí. E não à toa você está onde você está, né? Não, eu falo, não tem sucesso por acaso também, então parabéns aí de novo. Obrigado. Bom, bora lá para o nosso bate-bola. Se a Willy estivesse aqui, ela falaria assim, ó, bate-bola, uhul! A Willy que puxa o bate-bola. Preciso conhecer ele, hein? Depois de você falar tudo dela. Com certeza, com certeza. O Willy e a Suzy são incríveis. Vamos um trio aí, olha, eu te falar que é difícil ter um desse, viu? Tem o trio MSN lá no Barcelona em 2015 e tem o trio da EBB aqui, viu? Pau a pau aí, cada um com a sua habilidade. Legal. Então vamos lá. Uma dica de leitura. Bom, vou dar uma dica aqui, não sei se vai ser tão fácil achar, mas uma dica de leitura é um livro chamado Where You Are Is Not Who You Are, da Ursula Burns, que é uma ex-CEO da Xerox. Ela é a primeira mulher negra a ser CEO de uma das 500 maiores empresas listada pela Fortune. Então, é sensacional que ela conta a trajetória de carreira dela, ela questiona alguns pontos que são bem importantes, né? Que essa senhora, nossa, que demais uma negra de sucesso, mas ela já falou assim que as perguntas deveriam ser: por que uma negra chegou aqui? Como que a Xerox fez, ou a Xerox, como diriam os americanos, fez uma afro-americana se tornar presidente, CEO de uma empresa, CEO mundial de uma empresa como essa? Então é bem interessante, eu não sei se tem no Brasil ainda, que em tradução livre é onde você está não define quem você é. Uma tradução livre para isso. Sim, então essa é uma dica de livro. Muito bom, muito bom. E é isso, putz, a gente sempre aprende, inclusive com as dicas aqui. Pessoa que te inspira.
fiquei pensando nisso, realmente é difícil. Eu sou Pode ser mais de uma. Jordan. Michael Jordan e Roger Federer. Eu acho que são pessoas que sempre se desafiam e são estilos diferentes, mas essa questão de olhar o desafio como uma coisa assim que é inspiradora e elas se autodesafiam sempre, tem bastante resiliência e uma inteligência psicológica assim que é espetacular. Acho que o Michael Schumacher também se encaixa também nisso também. Verdade. É uma mentalidade diferente, né? O jeito de... eu acho que são pessoas que elas têm uma capacidade de automotivação que assim, ela já atingiu, não, mas agora eu não vou atingir algo a mais porque eu me automotivo, a automotivação que leva essas pessoas ao além. Exatamente. É muito legal. Nem falo... E tem uma capacidade de desenvolvimento de time. Aí você fala, pô, mas o Michael Schumacher é um piloto, cara, o que ele fez? Ele se autodesafiou porque ele estava numa equipe que ele podia para equipes que já estavam vencedoras, ele pegou uma equipe desacreditada como a Ferrari e desenvolveu para conseguir o resultado lá na frente. Então, eu acho incrível. E o Michael Jordan também, né? Um time que também não ganhava nada. Né? Exatamente. Demais. Não, todo mundo gosta de esporte, não. Aqui estamos dois esportistas, né? Enfim, eu sou mais do futebol para jogar, até pelo meu tamanho, mas enfim, pela minha similaridade com o Messi, como dizem por aí. Mas enfim, sou super fã de NBA, diga-se de passagem, mas realmente vale a pena assistir pelas histórias, né? Exatamente. O esporte em si, até porque o esporte, lógico, tem lá os jogos e tal, mas o que ele fazia com os adversários, com quem chegava novo no time, né? As diferenças, né, entre os jogadores e até as visões que cada um tinha e formar o time para vencer, né? Ou seja, lógico, ele era um talento e é o maior jogador da história, né? Tem os outros bons por aí, mas, enfim, ele sozinho não ia conseguir fazer. Então, precisava de alguém para defender, precisava de alguém para ter o rebote, alguém para fazer não sei o que lá, e ele provocava todo mundo, né? Isso era muito legal. A mentalidade, ele meio que enfiava na cabeça, meio que gostasse ou não, você tinha que estar lá junto com ele, né? Então... Exatamente. É a mentalidade vencedora e como que eles conseguem, falando do Michael Jordan, Michael Schumacher, por exemplo, na Ferrari, como que eles conseguem levar um time a acreditar num projeto, né? A maneira que eles trabalham, fala assim, cara, a gente vai com ele, a gente vai ganhar. Isso me inspira bastante. Exato, não demais aí. Muito bom. Empresa que você tem como referência? Olha, eu vou sair do lugar comum, todo mundo fala das Big Techs, essas coisas. A minha empresa de referência é a Johnson & Johnson. Uma empresa centenária, mas que eu trabalhei nela, né? Trabalhei numa das empresas do grupo, atuei numa das empresas do grupo, que ela tem um negócio chamado Nosso Credo, que sempre que é como se fosse a lista de valores, é um deck de cultura, e eu vi isso acontecer uma ou duas vezes, assim, da alta liderança olhar o Nosso Credo e deixar de fazer algumas coisas que eram melhor financeiramente, tinham impacto melhor financeiramente por causa do credo. Legal, então, obviamente que nada é perfeito, mas é bem interessante a maneira como que eles lidam com isso é inspirador para mim. Não, demais. Valores, né? Valores acima de tudo, exatamente. Né? Isso é importante. Exatamente. Uma pergunta importante, não está aqui no roteiro, mas você vai ter que se virar também. Claro. Vai ser fácil de você responder, claro. Por que alguém deveria trabalhar com o Marcelo, com a Bia, que está ouvindo a gente de fundo e tal? Qual que é o grande diferencial, enfim, com... Momento que agora tem um banco de currículo vai bombar todos os... Por que alguém deveria trabalhar na Iteris? Exato. Cara, porque se você for uma pessoa... Porque os nossos 3 grandes pilares da Iteris é conhecimento, colaboração e comprometimento. Então, se você estiver em busca de uma empresa colaborativa, aonde que a gente incentiva o conhecimento, incentiva a busca do conhecimento e quer ser comprometido com os nossos clientes... E se você tiver isso, venha trabalhar conosco, e se você quiser oportunidades de carreira, é aqui, em cima desses 3 pilares, que você vai realmente aí se desenvolver. Parece que foi combinado e não foi, tá vendo? Ia falando dos pilares direitinho, mandou bem, fez a lição de casa na hora, quem sabe faz ao vivo, muito bom. E para fechar o bate-bola aqui, uma frase de efeito, frase de impacto, uma dica, frase de cabeceira, enfim, um mantra, o que você quiser. Foi um cliente que me ensinou uma vez, assim, melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Isso, eu tenho um amigo que fala isso, é verdade. Isso... Muito bom, muito bom. E tem uma segunda frase também. Pode falar. Eu não tenho problema com notícia ruim, mas eu tenho um grande problema com susto. Eu não...
Susto é complicado. É. Muito bom, muito bom. E para as pessoas conhecerem mais do Marcelo, conhecerem mais da Iteris, deixa aí redes sociais, site, WhatsApp, Pix, o que você quiser. Marcelo dos Santos, Iteris. Coloca lá Marcelo dos Santos Iteris, você vai me achar lá. Tranquilo. Beleza. Tá bom? Perfeito. Marcelão, putz, super legal, muito obrigado pelo papo, super divertido, super leve, enriquecedor de verdade. Tenho certeza que para mim, assim como centenas de pessoas com certeza ouvirão aí e assistirão esse podcast, um prazer aqui estar com você. E alguma frase final, alguma dica final, fica à vontade. Numa dica final, bom, primeiro eu queria agradecer bastante estar aqui com vocês, espero que as pessoas aproveitem esse podcast e realmente peguem um pouco da nossa experiência. Eu diria que uma dica final, eu não diria que é uma dica, né, mas eu diria assim, na verdade, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mais empatia. Sim. Acho que o mundo está precisando de mais empatia. Verdade. Concordo plenamente. E como está precisando, viu? E Exatamente. O discurso é maravilhoso, né? O discurso abriu o LinkedIn agora, tá cheio de frase bonita e pronta lá, né? Ah, sim. A prática mas é complicada. Infelizmente a prática que as pessoas não... É aquele caso que eu contei da inclusão do rapaz lá, porque assim, como você se sentiria se você estivesse no lugar dele? Excluído, né? A princípio excluído. Exatamente. Demais. Então, Marcelão, obrigado. Depois você me conta. Obrigado. Bombom, quando a gente obrigado. Valeu mesmo eu conheci o Employer Branding, né, no LinkedIn e tal, então valeu mesmo aí pelo convite. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído aí com pelo certeza. menos meus 10 centavos aí com vocês. Não, super. Grande abraço. Valeu, obrigadão, Marcelão. Pessoal, esse foi mais um EBBcast, um dos 15 maiores podcasts de carreira do Brasil. Com certeza o maior de Employer Branding do Brasil, talvez da América Latina e quiçá do mundo. A gente vai trazer essa informação. O Winnie já pedi para ela correr atrás, porque o EBB aqui a gente não para nunca. Então é isso, até a próxima, pessoal. E não deixe, né, de olhar a comunidade, olhar no site, olhar nas redes sociais, enfim, conteúdo todo dia, toda hora, né? Pensou em Employer Branding Brasil. Até a próxima. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil.